Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Certas casas, como certas pessoas, de alguma forma conseguem manifestar de uma só vez o seu caráter maligno. No caso destas últimas, nenhuma característica particular precisa atraí-las. Elas podem ostentar um semblante aberto e um sorriso ingênuo, e ainda assim, um pouco de sua companhia deixa a inalterável convicção de que há algo profundamente errado com seu ser, que elas são más. De qualquer forma, elas parecem transmitir uma atmosfera de pensamentos secretos e perversos que faz com que aqueles que estão em seu entorno imediato se encolham diante delas, como se fossem uma coisa doente. E, talvez, o mesmo princípio se aplique às casas. E é o aroma das más ações cometidas sob um determinado teto, muito tempo depois que os verdadeiros perpetradores faleceram, que faz com que os arrepios venham e os cabelos subam. Algo da paixão original do malfeitor e do horror sentido por sua vítima entra no coração do observador inocente. E ele se torna subitamente consciente do formigamento dos nervos, da pele arrepiada e do sangue gelado. Ele é aterrorizado sem uma causa aparente. Não havia nada na aparência externa desta casa em particular para corroborar os contos de horror que diziam reinar dentro dela. Não era solitária nem descuidada. Ela se erguia, apanhada num canto da praça, e se parecia exatamente com as casas existentes de ambos os lados. Tinha o mesmo número de janelas que seus vizinhos, a mesma varanda com vista para os jardins, os mesmos degraus brancos que levavam à pesada porta preta da frente. E, na parte traseira, havia a mesma faixa estreita de verde, com contornos limpos, chegando até a parede que dividia os fundos das casas ao seu lado. Aparentemente, também, o número de chaminés no teto era o mesmo, a largura e o ângulo do beiral, e até mesmo a altura das grades do sujo corrimão. E, no entanto, esta casa na praça, que parecia exatamente semelhante às suas 50 vizinhas feias, era, de fato, totalmente diferente. Terrivelmente diferente. Esta marcada e invisível diferença é impossível de explicar. Ela não pode ser atribuída inteiramente à imaginação, porque as pessoas que haviam passado algum tempo na casa, não sabendo nada dos fatos, haviam afirmado que certos quartos eram tão desagradáveis que preferiam morrer a entrar neles novamente. E que a atmosfera de toda a casa lhes causava sintomas de um verdadeiro terror. Enquanto a série de inquilinos inocentes que haviam tentado viver na casa e foram forçados a fugir o mais rápido possível, foi de fato pouco menos do que um escândalo na cidade. Quando Shorthouse chegou para fazer uma visita de fim de semana à sua tia Julia, em sua casinha na frente do mar, na outra ponta da cidade, ele a encontrou cheia de mistério e entusiasmo. Ele só tinha recebido o telegrama naquela manhã e tinha vindo antecipando o tédio. Mas no momento em que ele tocou a mão dela e beijou sua bochecha enrugada como uma maçã, ele pegou a primeira onda do estado elétrico dela. A impressão se aprofundou quando ele soube que não haveria outros visitantes e que havia sido telegrafado com um objetivo muito especial. Havia algo no vento, e o algo, sem dúvida, daria frutos. Para esta tia solteirona idosa, com sua mania de pesquisa psíquica, não só tinha inteligência, como também força de vontade. E por bem ou por mal, ela geralmente conseguia atingir seus objetivos. A revelação foi feita logo após o chá, quando Júlia se aproximou, enquanto caminhavam lentamente à beira-mar ao entardecer.
Eu tenho as chaves. Ela anunciou com uma voz encantada, porém quase surpreendente. Peguei até segunda-feira. As chaves da máquina de banho ou... Perguntou inocentemente, olhando do mar para a cidade. Nada levou tão rapidamente ao ponto de fingir estupidez. Nenhum dos dois, sussurrou ela. Eu tenho as chaves da casa assombrada na praça e vou até lá para passar a noite. Shorthouse estava consciente do menor tremor possível em suas costas. Ele deixou cair seu tom de provocação. Algo em sua voz o emocionou. Ela estava falando sério. Mas você não pode ir sozinha? Ele começou. É por isso que eu telegrafei para você? Respondeu com decisão. Ele se virou para olhá-la. Seu rosto feio, enrugado e enigmático estava vivo de excitação. Havia o brilho do entusiasmo genuíno em torno a ela como uma auréola. Seus olhos brilhavam. Ele pegou outra onda de emoção dela, e um segundo tremor, mais marcado do que o primeiro, o acompanhou. Obrigado, tia Júlia, disse ele educadamente. Muito obrigado. Eu não deveria ousar ir sozinha. Ela continuou, levantando sua voz. Mas com você eu devo me divertir imensamente. Você não tem medo de nada, eu sei. Muito obrigado, disse ele novamente. Algo é provável de acontecer? Muita coisa aconteceu, sussurrou ela, embora tenham habilmente abafado. 3 inquilinos vieram e foram embora nos últimos meses, e dizem que a casa agora está vazia para sempre. Apesar de seu ceticismo, Shorthouse se interessou. Sua tia era muito sincera. A casa é muito antiga, prosseguiu ela. E a história é uma história desagradável. Data de muito tempo atrás. Tem a ver com um assassinato cometido por um cavalariço ciumento, que teve um caso com uma empregada da casa. Uma noite, ele conseguiu se esconder na adega. E quando todos estavam dormindo, ele subiu para os aposentos dos criados. Perseguiu a garota até o próximo patamar e, antes que alguém pudesse vir socorrê-la, atirou seu corpo por cima do corrimão para o salão abaixo. E o cavalariço? Foi pego, creio, e enforcado por assassinato. Mas tudo isso aconteceu há um século, e não consegui obter mais detalhes da história. Shorthouse sentiu que seu interesse havia despertado completamente. Mas, embora não estivesse particularmente nervoso por si mesmo, hesitou um pouco no relato de sua tia. Com uma condição, disse ele longamente. Nada me impedirá de ir, mas posso também ouvir sua condição. Ela respondeu com firmeza. Que você garanta seu poder de autocontrole, se algo realmente horrível acontecer. Quero dizer, que você tenha certeza de que não vai ficar muito assustada. Jim, ela disse desdenhosamente. Eu não sou jovem, eu sei. Tampouco meus nervos. Mas com você, eu não deveria ter medo de nada no mundo. Isto, é claro, resolveu tudo, pois Shorthouse só tinha a pretensão de ser um jovem muito comum, e um apelo à sua vaidade era irresistível. Ele concordou em ir. Instintivamente, por uma espécie de preparação subconsciente, ele manteve a si mesmo e suas forças sob controle durante toda a noite, exigindo uma reserva adicional de autocontrole, mediante aquele processo interno sem nome com o qual ele gradualmente afastava todas as emoções e virava a chave sobre elas. Um processo difícil de descrever, mas maravilhosamente eficaz,
como bem entendem os homens que passaram por severas provações em seu interior. Mais tarde, isto o manteve em boa posição. Mas não foi antes das 10:30, quando estavam no vestíbulo, bem sob o brilho amigável das lâmpadas e ainda cercados por reconfortantes influências humanas, que ele teve que fazer a primeira visita a esse estoque de força acumulada. Pois assim que a porta foi fechada e ele viu a rua deserta e silenciosa, se estendendo branca ao luar diante deles, ficou claro que o verdadeiro teste naquela noite seria lidar com 2 medos em vez de um. Ele teria que carregar o medo de sua tia, assim como seu próprio medo. E enquanto olhava para o semblante de esfinge dela, percebeu que não teria nenhum aspecto agradável diante de uma situação de terror real. Porém, ele se sentia satisfeito com apenas uma coisa em toda a aventura: que ele tinha confiança em sua própria vontade e poder para enfrentar qualquer choque que pudesse vir. Lentamente, eles andaram pelas ruas vazias da cidade. Uma lua de outono brilhante prateou os telhados, lançando sombras profundas. Não havia nenhum sopro de vento e as árvores nos jardins formais da beira-mar os observavam silenciosamente enquanto passavam. Às observações ocasionais de sua tia, Shorthouse não deu nenhuma resposta, percebendo que ela estava simplesmente se cercando de amortecedores mentais, dizendo coisas comuns para se impedir de pensar em coisas extraordinárias. Poucas janelas brilhavam e, de apenas uma chaminé, vinha fumaça ou faíscas. Shorthouse havia começado a observar tudo, até os menores detalhes. Em seguida, eles pararam na esquina da rua e olharam o nome na lateral da casa à luz do luar. E com um só acordo, mas sem comentários, viraram a praça e cruzaram para a lateral da casa, que estava na sombra. "O número da casa é 13", sussurrou uma voz ao seu lado, e nenhum deles fez a referência óbvia. Mas passaram através do largo lençol da lua e, em silêncio, começaram a marchar pelo pavimento. Foi por volta da metade da praça que Shorthouse sentiu um braço deslizar discretamente, mas de modo significativo no seu. E soube, então, que sua aventura havia realmente começado, e que sua companheira já estava cedendo imperceptivelmente às influências contra eles. Ela estava precisando de apoio. Alguns minutos depois, eles pararam diante de uma casa alta e estreita, que se erguia à noite, de forma feia e pintada de um branco sujo. As janelas sem cortinas e sem persianas olhavam para eles, brilhando aqui e ali ao luar. Havia rachaduras na parede e rachaduras na pintura. E a sacada do primeiro andar se projetava de forma um pouco antinatural. Mas, além dessa aparência geralmente desgastada de uma casa vazia, não havia nada à primeira vista que destacasse esta mansão em particular pelo caráter maligno que ela certamente havia adquirido. Dando uma olhada por cima dos ombros para ter certeza que eles não haviam sido seguidos, eles subiram corajosamente os degraus e se colocaram contra a enorme porta preta, que os enfrentava de forma proibitiva. A primeira onda de nervosismo estava agora sobre eles, e Shorthouse se atrapalhou por muito tempo com a chave, antes que ele pudesse encaixá-la na fechadura. Por um momento, se a verdade fosse dita, ambos esperavam que ela não se abrisse, pois eram vítimas de várias emoções desagradáveis enquanto estavam ali, no limiar de sua aventura fantasmagórica. Shorthouse, confundindo-se com a chave e sendo dificultado pelo peso constante em seu braço, certamente sentiu a solenidade do momento.
Era como se o mundo inteiro estivesse escutando o rangido da chave, pois toda a experiência parecia naquele instante concentrada em sua própria consciência. Um sopro de vento errante pela rua vazia despertou um sussurro momentâneo nas árvores atrás deles. Mas, fora isso, o único som audível era o barulho da chave. E, finalmente, ela girou na fechadura, e a pesada porta se abriu, revelando um enorme abismo de escuridão além. Com um último olhar para a praça iluminada pela rua, eles passaram rapidamente para dentro. E a porta bateu atrás deles com um rugido que ecoou prodigiosamente através das salas e corredores vazios. Mas, instantaneamente, com os ecos, outro som se fez ouvir. E a tia Júlia se inclinou de repente tão fortemente sobre ele que teve que dar um passo atrás para evitar a queda. Um homem tossiu perto deles, tão perto que parecia que eles deviam estar realmente a seu lado na escuridão. Com a possibilidade de brincadeiras em mente, Shorthouse imediatamente girou sua pesada bengala na direção do som. Mas não encontrou nada mais sólido que o ar. Ele ouviu sua tia dar um pequeno suspiro ao lado dele. "Há alguém aqui", sussurrou ela. "Eu o ouvi." "Fique quieta", disse ele com firmeza. Não foi nada além do barulho da porta da frente. "Oh, pegue uma luz, rápido!" Ela acrescentou, enquanto seu sobrinho, atrapalhando-se com a caixa de fósforos, abriu-a de cabeça para baixo e os deixou cair todos com um guizo no chão de pedra. O som, no entanto, não se repetiu, e não havia evidência de passos em retirada. Depois de um minuto, eles acenderam uma vela, utilizando a extremidade vazia de uma cigarreira como suporte. E quando o primeiro clarão se apagou, ele segurou a lâmpada improvisada no alto e examinou a cena. E foi bastante sombrio em toda a consciência, pois não há nada mais desolador entre as residências dos homens do que uma casa não mobiliada, mal iluminada, silenciosa e abandonada. E ainda assim, ocupada por rumores e lembranças de histórias malignas e violentas. Eles estavam de pé em um amplo corredor. À sua esquerda havia uma porta aberta de uma espaçosa sala de jantar. E em frente ao salão havia um longo e escuro corredor, que aparentemente levava ao topo das escadas da cozinha. A larga escadaria descoberta erguia-se em frente a eles, coberta de sombras por toda a parte, com exceção de um único ponto no meio do caminho, onde a luz da lua entrava pela janela e caía em uma mancha brilhante sobre as tábuas. Esse feixe de luz lançava um brilho tênue acima e abaixo dele, emprestando aos objetos ao seu alcance um contorno nebuloso que era infinitamente mais sugestivo e fantasmagórico do que a escuridão completa. A luz da lua filtrada parecia pintar rostos na escuridão ao redor, e enquanto Shorthouse espreitava para dentro da escuridão e pensava nas inúmeras salas e corredores vazios na parte superior da velha casa, ele se sentiu novamente ansioso pela segurança da praça iluminada pela lua, ou a acolhedora e brilhante sala de estar que eles haviam deixado 1 hora antes. Então, percebendo que esses pensamentos eram perigosos, ele os afastou novamente e reuniu toda a sua energia para se concentrar no presente. "Tia Júlia, agora devemos atravessar a casa de cima a baixo e fazer uma busca minuciosa", disse ele em voz alta, severamente. Os ecos de sua voz desapareceram lentamente por todos os cantos da casa. E no profundo silêncio que se seguiu, ele se virou para olhá-la. Na luz da vela,
ele viu que o rosto da mulher já estava horrivelmente pálido. Contudo, ela soltou o braço dele por um momento e disse em um sussurro, aproximando-se dele: Eu concordo. Devemos ter certeza de que não há ninguém escondido. Essa é a primeira coisa. Ela falou com grande esforço e ele a olhou com admiração. Você se sente segura de si mesma? Não é tarde demais. Acho que sim, sussurrou ela, desviando nervosamente seus olhos para as sombras atrás. Bastante segura. Apenas há uma coisa. O que foi? Nunca me deixe sozinha nem por um instante. Desde que você entenda que qualquer som ou aparição deve ser investigado imediatamente, pois hesitar significa admitir o medo. Isso seria fatal. Concordo. Vou tentar, disse ela, um pouco trêmula, após um momento de hesitação. Com os braços dados, Shorthouse segurava a vela pingando e a bengala, enquanto sua tia carregava um manto sobre os ombros. E como figuras cômicas para todos, menos para si mesmos, eles começaram uma busca sistemática. Andando furtivamente na ponta dos pés e cobrindo a vela para não denunciar a presença deles através das janelas sem persianas, eles entraram primeiro na grande sala de estar. Não havia nenhum pedaço de mobília à vista. Paredes nuas, cornijas feias na lareira e grelhas vazias os olhavam fixamente. Tudo, eles sentiam, se ressentiam de sua intrusão, observando-os, por assim dizer, com olhos velados. Sussurros os seguiam. Sombras fluíam ruidosamente para a direita e para a esquerda. Algo parecia estar sempre às suas costas, observando, esperando uma oportunidade para machucá-los. Havia a sensação inevitável de que as operações que ocorriam quando a sala estava vazia tinham sido suspensas temporariamente, até que eles estivessem fora do caminho novamente. Todo o interior escuro da velha casa parecia tornar-se uma presença maligna que se elevava, avisando-os para desistirem e cuidarem dos seus próprios assuntos. A cada momento, a tensão dos nervos aumentava. Da sala de jantar sombria, eles passaram por grandes portas dobráveis, para uma espécie de biblioteca ou sala de fumo, envoltos igualmente em silêncio, escuridão e poeira. E a partir daí, eles voltaram a entrar no corredor, próximo ao topo das escadas dos fundos. Aqui, um túnel escuro se abriu diante deles para as regiões inferiores. E, é preciso confessar, eles hesitaram. Mas apenas por um minuto. Com o pior da noite ainda por vir, era essencial virar do nada. A tia Júlia tropeçou no degrau superior da descida escura, mal iluminada pela vela cintilante. E até mesmo Shorthouse sentiu pelo menos metade da decisão sair de suas pernas. Vamos lá, disse ele de modo categórico, e sua voz correu e se perdeu no escuro, nos espaços vazios abaixo. Estou indo, ela vacilou, pegando seu braço com violência desnecessária. Eles desceram um pouco instáveis pelos degraus de pedra. O ar frio e úmido os atingiu no rosto, aproximando-se com mau odor. A cozinha, para a qual as escadas conduziam por um corredor estreito, era grande, com um teto alto. Várias portas se abriram para fora. Algumas em armários vazios, com frascos vazios ainda em pé nas prateleiras, e outras em pequenos e horríveis escritórios fantasmagóricos, cada um mais frio e menos convidativo que o anterior. Besouros pretos correram sobre o chão, e assim que bateram contra uma mesa que estava em um canto, algo do tamanho de um gato
saltou com pressa e fugiu, atravessando o chão de pedra na escuridão. Em todos os lugares havia uma sensação de ocupação recente, uma impressão de tristeza e melancolia. Deixando a cozinha principal, eles foram em seguida em direção à copa. A porta estava entreaberta, e enquanto a empurravam em toda a sua extensão, a tia Júlia proferiu um grito estridente, que ela imediatamente tentou abafar, colocando a mão sobre a boca. Por um segundo, Shorthouse parou, recuperando seu fôlego. Ele sentiu como se sua coluna vertebral tivesse se tornado oca de repente, e alguém a tivesse enchido com partículas de gelo. Diante deles, diretamente no seu caminho, entre os batentes da porta, estava a figura de uma mulher. Ela tinha os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Seu rosto estava aterrorizado e branco como a morte. Ela permaneceu ali, imóvel, pelo espaço de um único segundo. Então, a vela tremeluziu e ela se foi. Desapareceu completamente. E a porta não emoldurava nada além de escuridão vazia. Apenas a luz da vela que saltava, disse ele rapidamente, em uma voz que soava como de outra pessoa, e estava apenas parcialmente sob controle. Vamos lá, tia. Não há nada ali. Ele arrastou para a frente. Seguiram com o ruído de passos e uma grande aparência de ousadia. Mas por cima de seu corpo, a pele se movia como se formigas rastejantes a cobrissem. E ele sabia pelo peso em seu braço que estava fornecendo a força de locomoção para dois. A copa estava fria, nua e vazia, mais como uma grande cela de prisão do que qualquer outra coisa. Eles a contornaram. Tentaram abrir a porta para o pátio e as janelas, mas encontraram tudo bem trancado. Sua tia se moveu ao seu lado como uma pessoa em um sonho. Seus olhos estavam bem fechados, e ela parecia apenas seguir a pressão do braço dele. A coragem dela o encheu de espanto. Ao mesmo tempo, ele notou que uma certa mudança estranha havia surgido no rosto dela. Uma mudança que, de alguma forma, escapou ao seu poder de análise. Não há nada aqui, tia. Ele repetiu em voz alta rapidamente. Vamos subir e ver o resto da casa. Depois escolheremos um quarto para esperar no andar de cima. Ela o seguiu obedientemente, mantendo-se ao lado dele. E eles trancaram a porta da cozinha atrás deles. Foi um alívio subir novamente. No salão havia mais luz do que antes, pois a lua havia descido um pouco as escadas. Cuidadosamente, eles começaram a subir para o escuro sepulcro do andar superior. As tábuas rangiam sob seu peso. No primeiro andar, eles encontraram as grandes salas duplas, cuja busca não revelou nada. Aqui também não havia sinal de móveis ou de ocupação recente. Nada além de poeira, abandono e sombras. Eles abriram as grandes portas dobráveis entre as salas de estar da frente e de trás, e depois saíram novamente para o patamar e continuaram lá em cima. Eles não haviam subido mais de uma dúzia de degraus quando ambos pararam simultaneamente para ouvir, olhando um nos olhos do outro, com uma nova apreensão através da chama cintilante da vela. Da sala que tinham saído apenas 10 segundos antes, veio o som de portas fechando silenciosamente. Estava além de qualquer dúvida. Eles ouviram o barulho crescente que acompanhava o fechamento de portas pesadas, seguido pelo forte fechamento do trinco. Devemos voltar e ver, disse Shorthouse brevemente, em tom baixo, virando-se para descer novamente.
De alguma forma, ela conseguiu se arrastar atrás dele, prendendo os pés em seu vestido, com o rosto lívido. Quando eles entraram na sala de visitas da frente, era evidente que as portas dobráveis tinham sido fechadas, apenas meio minuto antes. Sem hesitação, ele as abriu. Shorthouse quase esperava ver alguém de frente para ele na sala dos fundos. Mas só a escuridão e o ar frio o encontraram. Eles passaram por ambas as salas, não encontrando nada de anormal. Tentaram de todas as maneiras fazer com que as portas se fechassem. Mas não havia vento suficiente, nem mesmo para apagar a chama da vela. As portas não se moviam sem uma forte pressão. Tudo estava silencioso como um túmulo. Inegavelmente, os quartos estavam totalmente vazios, e a casa completamente silenciosa. Está começando, sussurrou uma voz em seu cotovelo, que ele mal reconheceu como sendo de sua tia. Ele acenou com a cabeça, tirando seu relógio para notar as horas. Faltavam 15 minutos para meia-noite. Ele anotou exatamente o que havia ocorrido em seu caderno, colocando a vela em seu estojo no chão, a fim de fazer isso. Levou um momento ou dois para equilibrá-la com segurança contra a parede. A tia Júlia sempre afirmou que neste momento ela não estava realmente o observando, mas tinha virado a cabeça para dentro da sala, onde ela imaginava ter ouvido algo se movendo. Mas, de qualquer forma, ambos concordaram que havia um som de pés apressados, pesados e muito rápidos. E no instante seguinte, a vela se apagou. Mas para o próprio Shorthouse veio mais do que isso. E ele sempre agradeceu às suas estrelas afortunadas por ter acontecido somente com ele, e não com sua tia também. Pois ao levantar-se da posição inclinada para equilibrar a vela, e antes que ela se extinguisse de fato, um rosto saltou para a frente, tão perto do seu que quase poderia tê-lo tocado com os lábios. Era um rosto apaixonado. O rosto de um homem, sombrio, com feições grossas e olhos raivosos e selvagens. Era o rosto de um homem comum, e era maligno em sua expressão normal, sem dúvida, mas como ele o via, vivo com emoção intensa e agressiva, era um semblante humano maligno e terrível. Não havia movimento do ar, nada além do som de pés apressados, pés com meias ou abafados, a aparição do rosto e a quase simultânea extinção da vela. Apesar disso, Shorthouse proferiu um pequeno lamento, quase perdendo seu equilíbrio enquanto sua tia se agarrava a ele com todo o seu peso, num momento de terror real e incontrolável. Ela não fez nenhum som, mas simplesmente o agarrou fisicamente. Felizmente, no entanto, ela não tinha visto nada, mas só tinha ouvido os pés apressados, pois seu controle voltou quase de uma vez. E ele foi capaz de se soltar e acender um fósforo. As sombras fugiram por todos os lados antes do clarão, e sua tia se abaixou e apalpou a cigarreira com a preciosa vela. Então descobriram que a vela não havia sido apagada. Ela havia sido esmagada. O pavio foi pressionado para dentro da cera, que foi achatada como se fosse por algum instrumento macio e pesado. Como sua companheira superou tão rapidamente seu terror, Shorthouse nunca entendeu direito. Mas sua admiração pelo autocontrole dela aumentou 10 vezes. E ao mesmo tempo, serviu para alimentar sua própria chama moribunda, pelo qual ele ficou inegavelmente grato. Para ele, a evidência da força física que tinham acabado de testemunhar era igualmente inexplicável. Ele imediatamente reprimiu a lembrança de histórias que tinha ouvido sobre médiuns físicos e seus fenômenos perigosos, pois se isso fosse verdade,
ou se sua tia ou ele mesmo fossem involuntariamente um médium físico, isso significaria que eles estavam simplesmente ajudando a concentrar as forças de uma casa assombrada já carregada até a borda. Era como andar com uma chama indefesa em um armazém desprotegido de pólvora. Assim, com o mínimo de reflexão possível, ele simplesmente reacendeu a vela e subiu para o próximo andar. O braço dela tremia no seu, é verdade, e seu próprio andar era muitas vezes incerto. Mas eles continuaram com cuidado, e após uma busca que não revelou nada, subiram o último lance de escadas até o último andar. Aqui eles encontraram um ninho perfeito de pequenos quartos de criados, com móveis quebrados, cadeiras sujas com fundo de cana, cômodas, espelhos rachados e camas decrépitas. Os quartos tinham tetos baixos e inclinados, com teias de aranhas penduradas aqui e ali, pequenas janelas e paredes mal rebocadas. Uma região deprimente e sombria que eles se alegraram em deixar para trás. Foi ao bater da meia-noite quando entraram em um pequeno quarto no terceiro andar, perto do topo das escadas, e se prepararam para ficarem confortáveis para o resto de sua aventura. Estava absolutamente vazio, e se dizia que era o quarto, então usado como um armário de roupas, no qual o noivo enfurecido tinha perseguido sua vítima, e onde finalmente a alcançou. Do lado de fora, do outro lado do estreito patamar, começavam as escadas que levavam ao andar de cima, e os aposentos dos criados onde eles tinham acabado de procurar. Apesar do frio da noite, havia algo no ar deste quarto que clamava por uma janela aberta. Mas havia mais do que isso. Shorthouse só podia descrevê-lo dizendo que se sentia menos dono de si mesmo aqui do que em qualquer outra parte da casa. Havia algo que agia diretamente sobre os nervos, cansando e enfraquecendo a vontade. Ele estava consciente disso antes de permanecer no quarto por 5 minutos. E foi no pouco tempo que eles ficaram lá que ele sofreu o esgotamento de suas forças vitais. O que foi para ele o principal horror de toda a experiência. Eles colocaram a vela no chão do armário, deixando a porta alguns centímetros entreaberta, de modo que não havia brilho para confundir os olhos e nenhuma sombra para se deslocar nas paredes e o teto. Em seguida, estenderam o manto no chão e se sentaram para esperar, de costas para a parede. Shorthouse estava a meio metro da porta para o patamar. Sua posição lhe permitia ter uma boa visão da escada principal que descia para a escuridão, e também do início das escadas dos criados que iam para o andar de cima. A pesada bengala repousava a seu lado e era facilmente acessível. A lua agora estava no alto da casa. Através da janela aberta, eles podiam ver as estrelas reconfortantes, que pareciam olhos amigáveis observando no céu. Um a um, os relógios da cidade bateram a meia-noite. E quando os sons desapareceram, o silêncio profundo de uma noite sem vento caiu novamente sobre tudo. Somente o estrondo do mar, distante e lúgubre, encheu o ar de murmúrios ocos. Dentro da casa, o silêncio se tornou terrível. Horrível, pensou ele, porque a qualquer momento ele poderia ser quebrado por sons que presagiam terror. A tensão da espera era cada vez mais forte nos nervos. Eles conversavam em sussurros quando falavam, pois suas vozes soavam estranhas e antinaturais. Um arrepio, não totalmente devido ao ar noturno, invadiu a sala e os fez congelar. As influências contra eles, quaisquer que fossem,
estavam lentamente roubando-lhes a autoconfiança e o poder da ação decisiva. Suas forças estavam em declínio, e a possibilidade de medo real assumiu um novo e terrível significado. Ele começou a tremer pela mulher idosa a seu lado, cuja coragem dificilmente poderia salvá-la além de um certo limite. Ele ouviu o sangue cantando em suas veias. Às vezes, parecia tão alto que ele imaginava que isso o impedia de ouvir apropriadamente os sons que começavam muito fracamente a se tornarem audíveis nas profundezas da casa. Cada vez que ele fixava sua atenção nesses sons, eles cessavam instantaneamente. Eles certamente não se aproximavam. No entanto, ele não podia se livrar da ideia de que o movimento estava acontecendo em algum lugar nas regiões inferiores da casa. O piso da sala de estar, onde as portas tinham sido tão estranhamente fechadas, parecia muito próximo. Os sons estavam mais distantes do que isso. Ele pensou na grande cozinha, com os besouros negros apressados, e na pequena e sombria copa. Mas, de uma forma ou de outra, eles também não pareciam vir dali. Certamente, eles não estavam fora da casa. Então, de repente, a verdade lhe passou pela mente, e por um minuto ele sentiu como se seu sangue tivesse parado de fluir e se tornado gelo. Os sons não vinham do andar de baixo. Eles estavam no andar de cima, em algum lugar entre aqueles horrendos e sombrios quartos de criados, com seus móveis quebrados, tetos baixos e janelas apertadas. No andar de cima, onde a vítima tinha sido inicialmente perturbada e perseguida até a morte. E assim que descobriu onde estavam os sons, começou a ouvi-los mais claramente. Era o som de pés movendo-se furtivamente ao longo do corredor, entrando e saindo entre os quartos e passando pelos móveis. Ele se virou rapidamente para dar uma olhada na figura imóvel sentada a seu lado, para notar se ela havia compartilhado sua descoberta. A fraca luz da vela, que entrava pela rachadura na porta do armário, atirou seu rosto fortemente enrugado contra o branco da parede. Mas foi outra coisa que o fez recuperar o fôlego e voltar a olhar fixamente. Algo extraordinário havia surgido em seu rosto e parecia se espalhar sobre suas feições como uma máscara, suavizando as linhas profundas e puxando a pele para todos os lados um pouco mais apertada, para que as rugas desaparecessem. Trouxe ao seu rosto, com a única exceção dos olhos antigos, uma aparência de juventude e quase de infância. Ele olhou incrédulo com um olhar de espanto, que se aproximava perigosamente do horror. Era realmente o rosto de sua tia, mas era seu rosto de 40 anos atrás. O rosto vazio e inocente de uma menina. Ele tinha ouvido histórias daquele estranho efeito de terror que podia limpar um rosto humano de outras emoções, apagando todas as expressões anteriores. Mas ele nunca tinha percebido que isso poderia ser literalmente verdade. Ou poderia significar algo tão simplesmente horrível como o que ele viu agora. Pois a terrível assinatura de medo exagerado estava escrito claramente naquele vazio total do rosto feminino ao seu lado. E quando, sentindo seu olhar intenso, ela se virou para olhar para ele instintivamente fechou os olhos com força para apagar a visão. No entanto, quando ele se virou um minuto depois, com seu sentimento sob controle, viu para seu intenso alívio outra expressão. Sua tia estava sorrindo, e embora o rosto estivesse mortalmente branco, o véu terrível havia se levantado, e a aparência normal estava voltando.
Algo errado? Era tudo o que ele conseguia pensar para dizer no momento. E a resposta foi eloquente, vindo de uma mulher assim. Sinto frio e estou um pouco assustada, sussurrou ela. Ele se ofereceu para fechar a janela, mas ela o agarrou e implorou que ele não saísse de seu lado nem por um instante. Está lá em cima, eu sei, mas eu não posso subir, sussurrou ela, com uma estranha risada. Mas Shorthouse pensava o contrário, sabendo que na ação estava sua melhor esperança de autocontrole. Ele pegou um frasco de conhaque e derramou um pouco de destilado puro, forte o suficiente para ajudar qualquer um em qualquer coisa. Ela o engoliu com um pequeno calafrio. Sua única ideia agora era sair da casa antes que o colapso dela se tornasse inevitável. Mas isto não podia ser feito com segurança, virando as costas e fugindo do inimigo. A inação não era mais possível. A cada minuto, ele se tornava menos dono de si mesmo. E medidas desesperadas e agressivas eram necessárias sem mais delongas. Além disso, a ação deve ser tomada em relação ao inimigo, não longe dele. O clímax, se necessário e inevitável, teria que ser enfrentado corajosamente. Ele poderia fazê-lo agora, mas em 10 minutos poderia não ter força para agir por si mesmo, muito menos pelos dois. Lá em cima, os sons estavam se tornando mais altos e mais próximos, acompanhados de rangidos ocasionais das tábuas. Alguém estava se movendo furtivamente, tropeçando de vez em quando contra os móveis. Esperando alguns momentos para permitir que a enorme dose de espíritos produzisse seu efeito, e sabendo que isso duraria pouco tempo, dadas as circunstâncias, Shorthouse então calmamente se pôs de pé, dizendo em voz determinada: Agora, tia Júlia, vamos até o andar de cima e descobriremos do que se trata todo esse barulho. Você também deve vir. É o que combinamos. Ele pegou sua bengala e foi até o armário para buscar a vela. Uma forma hesitante levantou-se a seu lado, respirando com força. E ouviu uma voz dizer algo muito tênue sobre estar pronto para ir. A coragem da mulher o surpreendeu. Era muito maior que a sua. E enquanto avançavam, segurando no alto a vela pingando, alguma força sutil exalou dessa velha mulher trêmula e de rosto pálido ao seu lado, que foi a verdadeira fonte de sua inspiração. Ela guardava algo realmente grande, que o envergonhava e lhe dava o apoio sem o qual ele teria provado estar muito menos à altura da ocasião. Eles atravessaram a escuridão do patamar, evitando com os olhos o profundo espaço negro sobre os corrimões. Então, começaram a subir as escadas estreitas para encontrar os sons que, minuto a minuto, cresciam mais alto e se aproximavam mais. Cerca da metade da escada, a tia Júlia tropeçou, e Shorthouse se virou para pegá-la pelo braço. E justamente naquele momento, houve um estrondo terrível, no corredor dos criados acima. Foi imediatamente seguido por um grito estridente e agonizante, que foi um grito de terror e um grito de socorro derretido em um só. Antes que eles pudessem se mover para o lado ou descer um único degrau, alguém vinha correndo pela passagem acima, tropeçando horrivelmente, correndo loucamente a toda velocidade, 3 degraus de cada vez, descendo pela mesma escada onde eles estavam. Os passos eram leves e incertos.
Mas logo atrás deles soou um mais pesado, de outra pessoa, e a escada parecia tremer. Shorthouse e sua companheira apenas tiveram tempo de se encostar à parede, quando a confusão de passos flutuantes os atingiu. E duas pessoas, com o menor intervalo possível entre eles, passaram a toda velocidade. Foi um turbilhão perfeito de sons, rompendo o silêncio da casa vazia à meia-noite. Os dois fugitivos, perseguidor e perseguido, tinham passado por onde eles estavam. E logo com um estrondo, as tábuas abaixo tinham recebido primeiro um, depois o outro. No entanto, eles não tinham visto absolutamente nada. Nem uma mão, nem um braço, nem o rosto, nem mesmo um pedaço de roupa flutuante. Houve uma segunda pausa. Depois, o primeiro, o mais leve dos dois, obviamente o perseguido, correu com passos incertos para o pequeno quarto que Shorthouse e sua tia tinham acabado de deixar. O mais pesado o seguiu. Ouviu-se um som de luta, respiração ofegante e gritos abafados. E depois, sobre o patamar, veio o passo de uma única pessoa caminhando pesadamente. Um silêncio mortal seguiu por um espaço de meio minuto. E então foi ouvido um som impetuoso através do ar. Ele foi seguido por um forte estrondo nas profundezas da casa, no piso de pedra do corredor. Em seguida, reinou um silêncio total. Nada se moveu. A chama da vela estava firme. Tinha sido estável o tempo todo, e o ar não tinha sido perturbado por nenhum movimento. Paralisada de terror, a tia Júlia, sem esperar pelo seu companheiro, começou a descer as escadas desajeitadamente, chorando baixinho para si mesma. E quando Shorthouse colocou seu braço em volta dela e a carregou pela metade, ele sentiu que ela estava tremendo como uma folha. Ele entrou no pequeno quarto, pegou o manto do chão e, com os braços dados, caminhando muito devagar, sem dizer uma palavra ou olhar uma vez atrás deles, eles desceram os 3 lances de escadas até o vestíbulo. Lá, eles não viram nada. Mas durante todo o caminho descendo as escadas, eles estavam conscientes de que alguém os seguia, passo a passo. Quando eles iam mais rápido, aquilo era deixado para trás. E quando iam mais devagar, aquilo os alcançava. Mas nunca olharam para trás para ver. E a cada curva da escada, eles baixavam os olhos por medo do seguinte horror que poderiam ver nos degraus acima. Com as mãos trêmulas, Shorthouse abriu a porta da frente. E eles saíram para a luz da lua e respiraram profundamente o ar fresco da noite que soprava do mar. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e feliz Halloween!